tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Aleluia. Shalom, queridos. Shalom, igreja amada. Glória a Deus. Vire para o seu irmão e diga: que bom que você está aqui. Como é bom e como é precioso estar na casa do Senhor. Amém? Quero saudar a todos com uma boa noite. Shalom Adonai. A você que está nas redes sociais, também quero te saudar com uma boa noite. E te dizer que você que não encontrou Jesus ainda, Jesus é o Salvador do mundo. E se você quiser encontrar morada no céu, só através de Jesus, pois Ele é a luz do mundo. Quero pedir para você abrir sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, queria fazer os agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Sem Ele, eu não estaria. Sem Ele, eu nada posso. Eu subo aqui com tremor e temor. Queridos, também gostaria de agradecer ao nosso paizão, apóstolo Carlos Silva, e a pastora Simone Silva, pela oportunidade que me deu de estar aqui para trazer uma palavra através que vem do coração de Deus. Também queria mandar um beijo para minha mãezona, que está me assistindo, nos assistindo nesse momento. Dona Dejanira, te amo, você é muito especial para a minha vida. A minha querida esposa, I love you, te amo, você é especial. As minhas filhas queridas, lá em casa eu tenho uma rainha, uma princesa e uma princesinha. Minha casa é abastecida, glória a Deus. Aleluias. Todos encontraram? Vamos lá? 1 Crônicas 4, versículo 9. E foi Jabez mais ilustre de que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome de Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Quero que você também abra a sua Bíblia. Vamos lá para o Novo Testamento, no Evangelho de Jesus segundo Lucas. Capítulo 1, versículo 26. Todos estão me ouvindo? Amém? Quem achou, diga amém. Pronto, vamos lá a leitura. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada... Os irmãos estão ligados. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria.
E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Próximo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Até aí. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Pai, está aqui teu servo, está aqui a tua palavra. Pai, sem ti nada somos, sem ti nada posso. Eu me esvazio de mim mesmo, entrego a minha vida nas tuas mãos e faz o teu querer, porque tu conheces cada um que está aqui, tu conheces a necessidade do teu povo, faz tudo mediante a tua vontade e o teu querer. Pai, que ao sair daqui nós venhamos sair da forma que nós entramos, mas sim, Deus, possamos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra. Não pelo aquilo que eu vou falar, mas pelo poder da tua palavra. Vou repetir de novo: não pelo aquilo que eu vou falar, mas pelo poder da tua palavra. Exalta o seu nome, glorifica o teu nome nesta noite, meu Deus. Que o teu nome possa ser exaltado nesta noite. Aplauda o Senhor com as suas palmas em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, esses dois textos que nós lemos são textos que têm correlação. Isso porque os dois personagens desse texto que nós lemos, eles transformaram, mudaram a vida de sua cidade, mudaram a vida de sua nação, mudaram a história de uma humanidade por conta de seus posicionamentos. Eles se posicionaram em obediência a Deus, e por conta dessa obediência, eles mudaram a história da sua cidade. Aliás, Maria mudou a história da humanidade. Através de Maria, Deus pôde mudar toda a história da humanidade. E queridos, a Bíblia está recheada de relatos de homens e mulheres que através de suas ações, através de seus posicionamentos, mudaram sua história de vida, a história de vida da sua casa, a história de vida da sua família, a história de vida do seu povo. E essa história que nós contamos não é uma história diferente. No primeiro texto que nós lemos lá no livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Aleluias. E esse versículo diz o seguinte: foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Ouça, foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. A priori, quando eu vejo esse texto, eu já começo a perceber que esse versículo começou do final para frente. Porque no momento, e depois você diz o que foi que alguém se formou, o que foi que aconteceu com alguém. Por exemplo, a história de José, nós vimos a história de José, e você vê que a história de José, onde ele nasceu, de quem ele nasceu, a relação que ele tinha com seus irmãos, e mediante o relacionamento que ele tinha com o pai, o que causou a inveja nos irmãos. Depois ele foi vendido, e depois, posteriormente, o final foi ele chegar a governador. Mas quando nós começamos a ler esse versículo, nós vimos que esse versículo ele está informando, já dizendo aonde Jabez chegou, dizendo que Jabez se tornou mais ilustre de seus irmãos, do que seus irmãos. O que é que eu entendo com isso? Que o fim das coisas será melhor que o início.
Eu não posso deixar de profetizar sobre a tua vida neste momento. E dizer que o final das coisas sobre a tua vida será melhor que o primeiro. O final das coisas será melhor do que o princípio. O final das coisas será melhor que o princípio. O que eu quero dizer com isso? Que independente de quem você foi, independente do que você fez, independente da maneira que você fez na vida, o que vale é o que Deus fez você ser hoje. É o que você se tornou hoje. E você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Isso que é importante. Porque quem você foi não interessa. Quem você foi ficou no passado. Mas hoje você é transformado. Hoje você é lavado. Porque um dia Jesus morreu na cruz para nos redimir de todos os nossos pecados. Queridos, essa história de Jabez é uma história muito interessante. Porque interessante e ao mesmo tempo nós não temos muita informação sobre esse homem, esse jovem. Porque a Bíblia só relata esse trechinho sobre Jabez. Mas o que ocorre, para nós sabermos alguma coisa da história de Jabez, é necessário nós vermos relatos históricos. Mas, fazendo uma análise do texto, se você for ler o versículo todo, o versículo 4 de Crônicas, você vai fazer uma análise e você vai perceber que esse capítulo, ele está falando da genealogia de Judas. Ele está falando da genealogia de Judas. Então, nós só podemos decifrar que Jabez, ele fazia parte da tribo de Judá. Por conta do contexto. O contexto desse capítulo. Porque esse capítulo falando da genealogia, em determinado momento ele fala da história de Jabez. E Jabez, ele foi jovem, que simplesmente teve esse nome, porque a mãe dele, no parto, sentiu muitas dores. A mãe dele sentiu muitas dores no parto. Ela teve complicações no parto e sentiu muitas dores. Por conta dela sentir muitas dores, ela colocou o nome dele de Jabez. Jabez significa dor, sofrimento. Aí eu fico me perguntando, e eu lendo esse texto, eu comecei a me questionar. Se Jabez, a mãe dele, faz parte da descendência de Judá, e Judá significa louvado seja, agradecido, exaltado. O porquê alguém que faz parte de uma tribo dessa colocou o nome de filho de sofrimento. E eu fiquei me questionando, poxa, é natural que se eu vivo num ambiente de alegria, um ambiente de transformação, um ambiente que é muito agradável para mim, eu vou colocar um nome que seja agradável, um nome que seja conveniente, compatível com aquilo que eu estou vivendo, com o ambiente que eu estou vivendo. Mas não, ela colocou um nome totalmente inverso ao significado da tribo. E eu comecei a questionar, só que o mais importante, queridos, é quando nós lemos a Bíblia, queremos nos aprofundar e entender a palavra de Deus, o Espírito Santo ele nunca nos deixa com dúvida. O Espírito Santo ele nunca nos deixa com dúvida. E eu me questionando, e o Espírito Santo me respondeu, filho, sabe o que acontece? Sabe o que é isso? Tem pessoas que vivem num ambiente de transformação, mas não são transformados. Tem pessoas que vivem num ambiente de cura, mas não é curado. Tem pessoas que vivem num ambiente em que se prega contra o pecado, contra a fornicação, contra as imoralidades sexual, mas ele só anda com a vida em pecado. Tem pessoas que vêm para a igreja, ela encontra aqui um ambiente de adoração e exaltação, ela chega na igreja e fica parada. Eu não sei o que ela está procurando, eu não sei o que ela veio encontrar, porque nós, aqui, quando nós viemos para a igreja, nós não viemos buscar nada, nós vamos dar a nossa adoração, nós viemos para a igreja para entregar o nosso louvor a Deus. E tem pessoas que simplesmente chegam aqui, elas não são envolvidas com esse ambiente de adoração,
Porque elas ficam ligadas ou antenadas no que aconteceu no dia. O dia dela, mediante algumas situações que aconteceram no trabalho, ou em casa, onde quer que seja, elas ficam focadas nisso. E chega aqui, elas ficam paradas, não se envolvem, não se permite ser quebrantado. E foi o que aconteceu com essa mulher. Por isso que ela deu um nome, porque ela não estava envolvida com esse ambiente. Talvez ela não tivesse ação de pertencimento. E o que nós precisamos ter é ação de pertencimento. Porque Deus é o nosso Pai. E as promessas que Ele colocou, deixou para nossas vidas, Ele vai realizar. Mas como que Ele vai realizar? A partir do momento que nós nos submetemos à vontade dEle. Porque as promessas de Deus e as bênçãos de Deus não são liberadas para os filhos desobedientes. Eita, não vou te dar essa informação. Não vou te dar essa informação de forma deturpada. Não. As bênçãos de Deus são liberadas para os seus filhos obedientes. E queridos, a mãe de Jabez, ela fez algo muito infeliz, uma atitude muito infeliz. E por isso nós, como pais, precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos. Porque o que nós falamos tem um peso muito grande sobre a vida dos nossos filhos. Hoje é culto de família. Às vezes você está chateado e você fala determinadas coisas para o seu filho, declara alguma coisa para o seu filho. Entenda que quando você faz isso, você está assinando um cheque em branco para Satanás. Talvez algum de nós tenha ouvido alguma história de um pai ou de uma mãe que disse: você é ovelha negra, você é isso, você é aquilo. E quando o filho cresceu, ele foi ser. Pela deliberação de uma palavra que você trouxe para o seu filho. A Bíblia diz que a nossa língua, ela profere maldição e bênção. Então nós precisamos usar a nossa língua para abençoar a vida das pessoas. Porque o que a mãe desse jovem fez foi profetizar maldição, deliberar maldição sobre a vida desse jovem. E o que foi que aconteceu? Ainda bem que esse jovem, ele em meio a tudo isso, a esses decretos, ele não se permitiu viver aquilo que a mãe dele decretou. Ele não viveu vida de sofrimento. Ele não viveu vida de dor. Pelo contrário, ele se submeteu à vontade de Deus. E orou a Deus. E Deus o tornou mais ilustre que seus irmãos. Deus o tornou mais ilustre do que seus irmãos. A Bíblia não relata, mas algumas histórias relatam que esse jovem, ele tinha algumas deficiências. Ele tinha limitações físicas. Mas mesmo nas limitações físicas, mas ele entregou sua vida ao Senhor. Orou ao Senhor, confiou no Senhor. O salmista disse: entregue o teu caminho ao Senhor, confia ao Senhor e no mais Ele fará. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Eu não sei quais lutas que você está enfrentando. Eu não sei quais guerras que você está enfrentando. Eu não sei qual gigante que você está enfrentando. Mas entrega teu caminho ao Senhor e confia no Senhor, que o mais Ele fará. Aleluia, glória a Deus. Queridos, saindo da história de Jabez, indo para o Novo Testamento, e falar de Maria. Lucas vai dizer que Deus envia um anjo até Nazaré. Deus envia um anjo. Deus envia um anjo até Nazaré. É muito difícil o questionamento quando eu estava lendo.
É natural que uma cidade onde vai nascer um rei, essa cidade precisa ser nobre, né? Essa cidade precisa ser uma cidade que tem uma cultura bem estabelecida, pessoas de nobreza, uma cidade rica, porque vai nascer quem? Um rei. Só que a Bíblia diz que Deus enviou um anjo Gabriel a Nazaré. Aí quem é Nazaré? E quem é essa cidade? Já que vai nascer um rei lá, quem é essa cidade de Nazaré? Só que quando a gente vai pesquisar, a gente vê que Nazaré não tem nada a ver com nobreza. Nazaré não tem nada a ver com riqueza. Nazaré, diga-se de passagem, é uma cidade, redundância, é uma cidade de passagem. E o que acontece com a cidade de passagem? Numa cidade de passagem, Nazaré, não só moravam os judeus, moravam também, pelo fato de ser uma cidade de passagem, que tinham muitos visitantes, moravam prostitutas, moravam saqueadores, moravam ladrões, enganadores. E foi nessa cidade que Deus olhou para essa cidade e mandou o anjo ir lá. Mas, pastor, me prove por quê? Me prove, pastor, na Bíblia, que Nazaré era essa cidade. Pronto, vamos. Jesus, quando estava regimentando os discípulos, ele convocando homens para o seguir, o que foi que aconteceu? Ele encontrou com Filipe. Ele disse: Filipe, segue-me. Filipe seguiu Jesus. Só que Filipe seguiu Jesus e ele foi buscar Natanael. Ele foi encontrar com Natanael. E quando ele encontrou com Natanael, ele disse: Ô Natanael, achamos aquele que o Moisés escrevia, achamos aquele que os profetas escreviam, Jesus de Nazaré. Natanael e diz: olha, eis aí um judeu fiel e que não tem falsidade. Eis aí um judeu verdadeiro que não tem falsidade. Natanael tomou um susto. Oxe, vem cá, você me conhece de onde? Jesus responde para ele: Natanael, eu te vi na figueira antes que Filipe te trouxesse. Eu te vi lá debaixo da figueira. Natanael olhou assim, ele ficou surpreso com aquela resposta. E aí ele se converteu. Aí ele cedeu e disse: não, realmente esse é o Filho de Deus. Realmente tu és o Rei dos Reis. Mas a pergunta que fica, irmão, só por conta disso que ele falou, só por conta do que Jesus falou, Natanael se convenceu? Peraí, não é bem assim. Vamos para a história. Não está escrito na Bíblia, mas vamos para a história. A história diz que Natanael tinha a mesma idade que Jesus. Natanael tinha a mesma idade de Jesus. E todos estão lembrados que o rei Herodes, quando Jesus nasceu, o que foi que o rei Herodes fez? Ele pegou todas as crianças que tinham até 2 anos e mandou seus soldados matar as crianças. Prontamente, o que foi que Maria e José fez? Pegou Jesus e foi para o Egito. Só que a mãe de Natanael, ela não teve condições de fazer isso. E o que foi que ela fez? Enrolou Natanael, bebê ainda, enrolou Natanael e colocou debaixo de uma figueira. E ele ficou escondido debaixo daquela figueira. Por conta dele ter ficado escondido, os soldados não acharam aquela criança. Mais interessante aqui, que Natanael, ele cresceu e não sabia dessa história. Com 15 anos de idade, a mãe dele contou essa história para ele. Então, quem sabia da história? A mãe e... Não, o pessoal não está entendendo não. Quem sabia dessa história de Natanael? Sua mãe e Natanael. Só eles sabiam dessa história. E
exatamente quando Jesus falou para ele, disse: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Jesus não estava falando de coisa de alguns segundos depois. Jesus não estava falando de coisas de algumas horas depois, antes. Jesus estava falando de intimidade dele, coisa que só ele e a mãe dele sabia. Jesus estava revelando para ele algo que era de intimidade dele. E por isso nós, como cristãos, homens de Deus, precisamos ter discernimento espiritual. Por conta de que hoje tem que ser levantado um monte de profetas aí, que não tem compromisso com Deus, não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus, não tem sacrifício. E fica largando, no nome de Deus, no nome de Jesus, se achando que ele não vai pagar o preço por isso. Ai daquele que usa o nome de Deus em vão. E Natanael se converteu por conta disso, porque ele viu que verdadeiramente aquele homem que estava falando com ele não era um homem comum, era um homem que conhecia de intimidade, a intimidade dele. E é isso que verdadeiramente nós precisamos ter, a intimidade com Deus. Porque Deus, quando fala, Ele fala no seu íntimo. Quando fala, Ele fala coisa específica. Deus não fala coisa do seu cotidiano, porque do seu cotidiano todo mundo está vendo, todo mundo sabe. Seu celular, todo mundo sabe o número do seu celular. O seu CPF, você sabe, talvez seus familiares sabem. Mas existe sua intimidade, quem sabe? E foi naquela cidade, Nazaré, que Deus olhou do céu e contemplou alguém segundo o coração dele. E eu quero profetizar sobre a tua vida, independente de onde você more, independente de onde você venha, independente qual é o seu conhecimento secular, independente do seu currículo, independente aonde você transite, Deus está contigo. E Deus está olhando para ti. Porque Ele é um Pai ajudador. Ele é um Pai. A Bíblia diz que ainda que teus pais te abandonem, Deus jamais te abandonará. Ele é teu amigo fiel, independente de qualquer situação ou circunstância. E foi exatamente naquele local, aquela cidade, que era uma cidade corrompida, que Deus olha para alguém e diz: vai lá, Gabriel. Vai lá, Gabriel. Esse alguém deve ter feito algo, algum sacrifício que chegou com um cheiro suave às narinas de Deus. Eu não sei o que foi que Maria fez. Creio que também vocês não saibam. Mas uma coisa eu sei. Ela era uma filha obediente. Ela é uma filha que cumpria princípios. Porque Deus não tem relacionamento com o homem que anda em pecado, com a mulher que anda em pecado. Deus só tem relacionamento com aqueles que fazem a sua vontade. Aleluia. Queridos, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 27 diz: alguma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamada Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação.
Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas. Ei, não temas. Não temas. Não temas. Está difícil, não temas. Está complicado, não temas. Está doendo, não temas. Porque o que vem, as lutas que vêm, não é para te matar, não. As lutas que vêm é para te fortalecer, para que você se torne mais experiente. E para que você possa exaltar o nome de Jesus através de todas as coisas. E valorizar. Não temas, porque Ele é teu ajudador. Não temas, porque Ele é teu guarda fiel. Não temas, porque Ele é teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Não temas, porque Deus Ele nos fez a promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Isso é tremendo. Porque assim eu faço uma análise. E para mim, eu entendo que quando o anjo diz assim, ó, achaste graça diante de Deus, ele quis dizer: Maria, você não sabe de nada, Maria. Seu nome é badalado no céu. Você não sabe de nada, Maria. Você é uma filha, o qual seu nome é falado no céu. E Deus achou graça em você. A pergunta que eu faço: quantos de nós temos um nome badalado no céu? Quantas das nossas atitudes nos dignificam a ponto de que Deus olhe para nós, Deus volte a sua atenção para nós? Que é natural, nós vivemos uma vida de pecado, uma vida, porém, nós vivemos uma vida no pecado com muita intensidade, diga-se de passagem. E quando nós nos convertemos a Jesus, queremos viver uma vida mediana, uma vida sem comprometimento, uma vida de evangelho de status, que hoje é status de ser evangélico. Só que Deus te convida para ser fiel. Deus te convida para compromisso de verdade. Deus te convida para você parar de ser crente mediano e ser um crente de profundidade, que vive a verdade, a palavra de Deus, que é obediente a essa palavra, que dia e noite vive essa palavra. E um anjo fala a ela: tu achaste graça diante de Deus, Maria. Maria, seu nome é badalado no céu, Maria. Aí a gente analisa e observa que enquanto Maria estava procurando chamar a atenção de Deus, muitos de nós estamos procurando ter likes. Muitos de nós estão procurando ter fã, reconhecimento aqui na terra. Quero ter tantos inscritos. Somos conhecidos no nosso bairro. Somos conhecidos na nossa cidade. Mas não somos conhecidos no céu. Porque as nossas ações e atitudes não são compatíveis para cidadão do céu. E Deus só está olhando aos seus filhos de verdade que o obedecem. Os filhos de verdade que não faz negociação. Não tem negócio. Eu sou ou não sou? Ou você é ou não é? Porque existem duas portas. A porta estreita e a porta larga. Você não tem a possibilidade de você ficar entre as duas. Sinto muito te informar. Ou você entra na porta estreita, ou você entra na porta larga. A porta estreita leva à salvação. E a porta larga leva à perdição.
Queridos, mas João lhe disse, não temas, porque achaste graça diante de Deus. A gente vive a vida buscando um monte de coisas. A gente vive a vida buscando ter reconhecimento. Vive a vida buscando ter conhecimento. Buscando status. Uma vida buscando uma vida financeiramente tranquila. Mas às vezes esquecemos de buscar aquele que nos amou primeiro. Aquele que deu seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz. E não nos dedicamos em chamar a atenção de Deus. Não nos dedicamos a atrair a atenção de Deus. O tema dessa ministração é atraindo a atenção de Deus. E nós precisamos, nesses dias, atrair a atenção de Deus. Estamos num ano de portas abertas. Mas você acha que, sinceramente, as portas vão se abrir se você não andar em obediência? Se você não atrair a atenção de Deus para a sua vida? Em hipótese nenhuma, não. Porque eu tenho o costume de dizer que as bênçãos de Deus têm um GPS. E o GPS e o endereço que tem lá, ó, filhos obedientes. O GPS só vão buscar esses filhos. E nós precisamos viver um tempo de buscando atrair a atenção de Deus. E criar um memorial diante de Deus. Porque quando nós criamos um memorial diante de Deus, nos dias das aflições, quem vai nos livrar dessa aflição é o memorial que nós criamos diante de Deus. Aí você me pergunta, pastor, mas o que é memorial? Pronto, vamos lá? Segundo os Reis, a mídia me ajuda aí, por favor. O livro de Segundo Reis 20, primeiro. Naqueles dias, adoeceu Ezequias, mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua palavra, a tua oração e as tuas lágrimas, eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentareis aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Até aí. Queridos, o rei Ezequias, ele ficou doente. Ezequias ficou doente. Deus manda que Isaías vá até Ezequias e diz a ele: ó, organiza a tua casa, deixa a tua casa organizada, que tu vai morrer e não viverá. E não viverá. Ezequias, como é? Não.
eu não posso morrer. Eu tenho um memorial diante desse Deus. Eu tenho um memorial diante desse Deus. E eu vou me dobrar a Ele. Eu vou me dobrar a Ele e vou orar a Ele. E eu sei que as minhas orações, Ele vai ouvir as minhas orações. E foi assim que Ezequias fez. Ezequias se ajoelhou. Ezequias colocou seu rosto em pranto. E começou a clamar a Deus. E começou a reivindicar algo. Que ele disse: não, olha, eu tenho andado diante de Ti. Eu sou um homem íntegro diante de Ti. Eu sou o homem ao qual Tu me conheces e sabe que eu tenho andado com a minha vida em santidade diante de Ti. E aquela oração, eu creio que quando Ezequias começou a fazer aquela oração, eu não sei de que forma o céu, mas vamos aqui fazer uma simulação. Ezequias fazendo aquela oração, eu creio que sai um arquivo. Deus olha assim: não é que tudo que ele está falando está batendo certo? Não é que tudo que ele está falando não é verdade? Peraí. Isaías, volta lá. Não, ele não pode não. Não pode não. Existe o memorial dele aqui. E aquele que tem memorial, os meus ouvidos estão abertos para ouvir as orações deles. E quando nós temos um memorial diante de Deus, no dia da aflição, esse memorial que vai nos livrar. E foi assim que livrou Ezequias. Ele, através da oração deles, não pôde viver mais 15 anos. E Deus nos chama para que verdadeiramente homens e mulheres nesse tempo possam ser homens e mulheres que tenham comprometimento com Deus, comprometimento com a sua palavra, e verdadeiramente sejam obedientes e verdadeiros às suas palavras, e não só lendo, mas também principalmente cumprindo, porque nós precisamos cumprir o que está escrito aqui. Porque, queridos, o que Deus está olhando, quando a gente vê quando vê esse contexto de Ezequias, eu observo que Deus não está olhando as suas ações, não. Deus não está olhando para as suas ações, não. Me prove, pastor. Pronto, vamos lá para Jeremias 17:10. Mídia, me ajuda aí, por favor. Jeremias 17:10. Amém? Veja lá. Eu, o Senhor, esquadrinho e prova as entranhas. Vamos lá. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas. O que Deus está olhando são as nossas motivações. O que é que motiva você a ter uma ação? O que é que motiva você a ter uma atitude? Não adianta você dizer que é crente, não adianta você querer aparecer para o seu irmão, ou querer aparecer para o seu pastor, querer mostrar para a sua liderança, porque não vale nada disso, se a sua motivação estiver totalmente errada. Porque Deus vai dar a cada um. A Bíblia diz, vocês estão lendo aqui, que Deus, Ele sonda o mais íntimo, as entranhas do nosso coração. Ele não está sondando a sua ação, Ele sonda o que está dentro de você, o que está motivando você a fazer. E mediante ao que te motiva, Ele vai dar a cada um mediante as suas ações e atitudes. Deus não está nem aí para o que você está fazendo. Como assim, pastor? Às vezes tem muita gente que gosta de aparecer, né? Gosta de aparecer para mostrar que é. Às vezes disse que ama o irmão, por trás está. Pega ele mesmo. Você está achando que Deus não está olhando para você, não? Você está achando que vai passar despercebido? Vai passar despercebido, não. Porque Deus sonda seu coração. Prove isso, pastor. Vamos lá para Gênesis. Abel e Caim. Abel
e Caim. O que foi que aconteceu? Os dois ofereceram uma oferta. Concordam? Os dois ofereceram uma. Cada um ofereceu a sua. Digamos, a oferta foi oferecida ou não? Pelos dois? E por que Deus aceitou um e não aceitou a outro? Os dois não fizeram a mesma coisa? E por que Deus não aceitou uma oferta e não aceitou a outra? Simplesmente por causa da motivação do coração. Simplesmente da motivação do coração. E a motivação do meu coração é que Deus está de olho nela. É que Deus está de olho em você, vendo o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você acha que você faz na sua casa, achando que vai ficar. Diga-se de passagem, muita gente padece hoje. Muita gente padece hoje como pai. Hoje é culto de família, vamos falar um pouco sobre isso. Muita gente padece hoje como pai e mãe pelo que eles fizeram como filhos, pela atitude que eles tiveram como filhos. E aí fica perguntando: oh meu Deus, por que esse menino é assim? Por que essa menina é assim? Mas esquece de que o que ele fez, ele passou o cartão lá. Ele passou o cartão. Só que a fatura vai ter que pagar. Uma hora dessa a fatura vai chegar. E essa fatura precisa ser paga. Precisa ser paga. E é paga aqui na terra. Não pense que é em outro ambiente, não. É paga aqui. Então é tempo de nós analisarmos as nossas motivações. É tempo de nós reconstruirmos as nossas motivações. Porque Deus vem buscar um povo cumpridor de boas obras. Não um povo de ações, um povo cumpridor de boas obras, que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e suas vestes são limpas. É a esse povo que Jesus vem buscar. Queridos, o melhor já foi. Para finalizar, o contexto do que nós ministramos aqui é que Deus procura homens e mulheres que atraiam sua atenção para Ele. Maria, ela teve uma missão muito especial. Através da vida de Maria, a história da humanidade se mudou. Porque através de Maria veio Jesus. Mas diga-se de passagem, Maria tinha motivos para não aceitar essa missão. Maria tinha motivos para não aceitar essa missão. Isso porque Maria era virgem. Como é que ficaria uma mulher grávida, virgem, no meio da sociedade, naquele tempo? Como é que ficaria um noivo? Peraí. Você não teve envolvimento com sua noiva e ela engravidou. E aí? Ela tinha alguns motivos para ela não aceitar essa missão. Mas ela aceitou essa missão porque ela confiava no Deus Todo-Poderoso. Ela confiava no Deus que lá atrás ela soube da história que tinha livrado o seu povo das mãos dos egípcios. Ela confiava no Deus que pode todas as coisas. Eu não sei, talvez a sua missão não seja como a missão de Maria. Mas se você veio até aqui, se você está aqui hoje, é porque Deus tem uma missão para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem algo especial para a sua vida. Talvez não seja a missão que Maria teve, mas com certeza é uma missão útil para o reino dele. E talvez essa missão seja na sua casa. Talvez essa missão seja na sua escola, na sua faculdade.
E nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, para viver a totalidade de Deus para nossas vidas. Porque se nós não submetermos à vontade de Deus, viveremos uma vida totalmente mediana. E Deus nos convoca para que o reino dele seja cumprido através das nossas vidas. Deus nos convoca com emergência. Não é para ontem não, porque a última hora está para chegar. E o que será de mim e de você se Jesus voltar e nós não estivermos cumprindo o que Ele nos chamou? Jesus nos chama para ontem. Desperta. 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 Desperta que já é a última hora. Enquanto nós estamos sentados no nosso comodismo, Satanás está trabalhando em todas as esferas da sociedade. Satanás está tomando os nossos jovens. Satanás está matando os nossos jovens. Satanás está acabando com famílias. E o que nós estamos fazendo, igreja? É tempo de nós. É tempo de nós nos submeter à vontade de Deus. É tempo de nós entendermos como fazer para chamar a atenção de Deus. Nos sacrificarmos a nossa carne, sacrificarmos o nosso eu, que o nosso grande problema é o nosso eu. E nós queremos viver sempre o nosso eu, o nosso achismo. Mas não vivo eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim,